Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. A semana passada nós começamos uma série, que daqui por diante não é mais uma série, será o nosso único assunto, Jesus Cristo. Amém? Único assunto. A semana passada, semana que passou eu estava vendo qual era a pregação o assunto que o apóstolo Paulo ensinava. E ele disse que o único assunto dele era Jesus. O único assunto dele era Jesus Cristo. E que o Espírito Santo nos ajude a ter Jesus como nosso único assunto. Amém? Inicialmente você vai achar assim, só isso? Eu vou ter que aprender sobre Jesus a vida toda? Só que depois que você entender a amplitude de Jesus, você ia precisar de umas 1000 vidas para poder aprender quem é Jesus. Eu tenho certeza que a semana passada o Espírito Santo me lembrou esse versículo. Lembra-te de Cristo. Lembra-te de Cristo. Cristo deve ser o único assunto. Já está bom, já assim. Cristo deve ser o único assunto de uma igreja. Mas não somente Cristo como uma teoria. Não somente um Jesus histórico, mas como disse o apóstolo Paulo disse, aprove a Deus revelar Cristo em mim, para que eu o pregasse. O Cristo que nós queremos é um Cristo que fique bem real para mim, para você, e que ele se manifeste. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que já era pastor, ele disse para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E a semana passada nós mostramos que o primeiro passo para nós nos lembrarmos de Jesus é através do quê? Quem lembra? Qual a primeira maneira de lembrar de Jesus? Das Escrituras. Através das Escrituras. Quem é essa semana aqui? Eu não vou pregar de novo o que eu preguei a semana passada. Quando Cristo quis relembrar os discípulos que estavam esquecidos, que estavam vencidos pela sobrecarga espiritual, pela sobrecarga diabólica que sofreram, pela sobrecarga de decepção, a maneira que Cristo teve de acender a imagem dele na cabeça dos discípulos foi as Escrituras. E baseado nessa verdade, quem aqui essa semana dedicou mais tempo às Escrituras para encontrar Jesus? O que você aprendeu sobre Jesus essa semana? Porque hoje, eu digo para você que está aqui e para você que está me ouvindo na internet, existe um desejo de ler a Bíblia, só que há um problema. Ler a Bíblia não para encontrar Jesus. Ler a Bíblia não para encontrar Deus. Estão até tentando encontrar Deus, mas encontrar Deus para ter sucesso. Esse é um dos grandes perigos hoje. Eu tenho muito medo desse interesse pela Bíblia hoje. Segredo do sucesso, de acordo com Salomão. Os 20 passos para a riqueza, de acordo com José. 30 maneiras da vitória através de Salomão. Isso é perigoso.
Porque isso não é o Evangelho. Isso é aprender princípio de vitória com a Bíblia. Mas o objetivo do Evangelho não é nos ensinar a ter vitória. O objetivo do Evangelho é nos ensinar a história da redenção da humanidade. Cristo não veio ao mundo para nos dar vitória. Ele veio para nos redimir de todo o pecado. Porque uma pessoa pode ser vitoriosa, ter tudo novo e ir direto para o inferno depois disso tudo. Então, se essa compreensão não ficar clara, nós lemos a Bíblia à toa. E você leu? Li. O que ficou claro sobre Jesus para você essa semana? Essa semana ficou claro para mim o que significa ter Jesus como Filho do Homem. Por que Jesus é chamado Filho do Homem? Dentro de mim, o que significa Jesus Cristo como Filho do Homem? E a semana que vem, a pregação será essa: Jesus, o Filho do Homem. O que significa que o Filho do Homem será levantado? E uma coisa que eu estava dizendo para Deus ali: o Senhor não vai trazer uma revelação de uma coisa que depois disso revelado, somente o Senhor mesmo para continuar dando prosseguimento. Então eu tenho dentro do meu coração que esse Deus fiel, à medida que Ele nos leva a meditar numa coisa invisível, Ele trará também sobre nós as realidades invisíveis a respeito de Jesus. Amém, irmãos? Então, é muito necessário que você vá acompanhando. É interessante que no livro de Lucas 24, que a gente leu a semana passada, quando Jesus Cristo foi ensinar os discípulos, Ele não procurou no livro, lá no Velho Testamento, os textos que falavam sobre alegria, os textos que falavam sobre vitória, os textos que falavam sobre cura. Ele procurou lá no Velho Testamento os textos que falavam sobre quem? Sobre Ele. Quem aqui entende que dificilmente procuramos no Velho Testamento os textos que falam sobre Jesus? Agora, a pergunta é por quê? Que quando Ele quis que as pessoas acreditassem nele de novo, procuraram, Ele foi lá no Velho Testamento procurar os textos que falam sobre Ele. Porque, irmão, pode parecer básico, mas o segredo da desgraça da raça humana foi a queda de Adão. E o segredo para a redenção da raça humana é a vinda do segundo Adão, que é Jesus. E domingo a gente vai continuar falando sobre isso. Por que Jesus não ficar levando os apóstolos lá no Velho Testamento para encontrar os segredos para isso, segredo para aquilo? Porque o segredo dos segredos é a pessoa dele. O segredo dos segredos é a pessoa dele. Segredo para ser rico, segredo para ter dinheiro, segredo para não sei o quê, segredo para não sei o quê, segredo para ter um casamento feliz, segredo para isso, segredo para ter um filho, segredo para ter uma empresa, segredo para aquilo outro. Deixa eu ver aqui as 15 chaves no Velho Testamento. Se Adão não tivesse caído, se Adão não tivesse entregado todo o governo na mão do inferno, não seria preciso segredo nenhum. Porque o pecado não teria entrado dentro da humanidade. Obrigado pelo amém, Eunice, ele está entendendo. Quando você procura lá no Velho Testamento os segredos para ser rico, mas você não procura Jesus Cristo, você está procurando só um segredo para ser rico dentro de uma geração decaída. Segredo para a vitória dentro de uma geração decaída.
Por isso que você não viu Jesus Cristo dizendo, deixa eu mostrar no Velho Testamento o segredo para ser feliz. Não, ele foi no Velho Testamento falar dele, porque ele é o centro. Falou, deixa eu falar sobre mim, eu sou o segundo Adão. Por isso que ele é chamado Filho do Homem. Ele é o representante da raça humana, sem pecado, que vem anular os efeitos da queda de Adão. Isso é pregar Cristo. E por isso que nós temos que orar muito nesses dias, pedindo revelação disso. Para que Jesus não seja somente uma figura histórica na tua cabeça, mas que Jesus seja alguém muito real. Toda a desgraça da raça humana, pode ter certeza, entraram através de um homem, Adão e Eva. A redenção da raça humana, ela entra através de um homem, de Jesus. Portanto, acompanhe as pregações e leia a sua Bíblia procurando Jesus. Como é que você encontra? Hoje, vocês e eu temos uma vantagem. Antes, para encontrar concordância bíblica, era um livro dessa grossura que eu comprava, dessa grossura. Agora, irmão, eu chego aqui na minha Bíblia e digito Jesus Cristo. Aí aparece no Novo Testamento 586 vezes. Se você tiver impressora, você copia e bota lá. Aí eu digito, aí eu estou orando, e a palavra Filho do Homem, ela brilha, que é quando o Espírito Santo traz revelação. Repita comigo, revelação. Para mim, essa semana, a revelação foi Jesus, o Filho do Homem. Vai entender, James, o que significa Filho do Homem. Aí eu digitei Filho do Homem. Depois coloquei numa folha. E hoje eu fiquei lá entre as duas mesas, lendo todos os versículos que chamam Jesus de Filho do Homem. E os contextos. O que significa o Filho do Homem ser levantado? Porque um homem um dia foi quem entregou a raça humana na mão de Satanás. E vem um outro homem agora e assume essa responsabilidade de tomar a raça humana da mão de Satanás. Morrendo na cruz. Então toda a minha vida, toda a minha teologia, toda a minha fé é baseada nisso. Até aqui, está ficando claro? Mas é pecado buscar sucesso? É pecado buscar riqueza? É pecado buscar isso? Não. Depois que você se acerta com Jesus Cristo, isso te é dado por acréscimo. Porque onde o pecado é vencido, a prosperidade floresce. Aonde a graça entra, a vida acontece. O senhor falando assim, parece que a gente entra em outra dimensão, parece que a gente entra em outra vibe, parece que a gente sai da terra. Quem tem essa impressão além de mim? Que não tem nada para segurar mais. Você não tem mais onde segurar. Está pegando? Você não tem onde segurar mais. Quando você começa a falar de Jesus, você fala de outra coisa. Só que é isso que nos leva para o céu. É isso que nos leva para uma outra dimensão sobrenatural, a pessoa de Jesus Cristo. E muitas vezes estamos buscando algo sobrenatural, e buscando o Espírito Santo, e buscando milagre, sem a compreensão da pessoa de Jesus. E aí Deus fala, beleza meu filho, eu vou te dar mais milagre, mas deixa eu te levar de volta para uma coisa que parece que você tem que entender melhor sobre meu filho. Porque ele é a fonte de todos os milagres. Ele é a fonte de toda cura. Adão e Eva foram a fonte de tudo que não presta. Eles se abriram para o diabo trabalhar na vida deles. Eles trouxeram maldição para a terra, quando Deus amaldiçoou. Mas Cristo trouxe a bênção. A desobediência de Adão amaldiçoou a terra, e de quebra nós nascemos dentro dessa realidade. Mas com a obediência de Cristo, o mal foi tirado.
Eu só estou explicando essas coisas para vocês, para que a sua mente humana, com revelação divina, ela entenda o motivo de entender Jesus. A vocês que têm se aproximado da igreja, a vocês que a gente vai ter o privilégio de dar um estudo bíblico, o nosso estudo bíblico vai ter que ter como principal assunto quem? Jesus. Não dá para ter outra coisa. Não tem, e eu vou te falar, não tem coisa melhor. Eu estava lá no meu quarto e estava lendo, né, quando Jesus encontra com Natanael. Natanael falou: pode vir alguma coisa que presta de Jerusalém, de Nazaré? Aí o André fala assim: vem ver. Quando Natanael está se aproximando de Jesus, Jesus fala assim: eis aí um típico israelita. Eu te vi debaixo da figueira. Ele lança uma profecia, uma revelação. Aí ele fala, ele fala umas palavras lá para Jesus de admiração, não sei quem lembra. E aí ele se admira e ele fala: porque eu te vi debaixo da figueira, você creu? Você está impressionado com a profecia? Em breve você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Você vai ver o céu aberto, rapaz. Uma profecia dizer que eu te vi debaixo de um negócio, isso é muito pequeno para o lugar que eu estou te levando. Quando eu estava meditando sobre isso, e quando eu fui almoçar, eu fiquei muito feliz quando minha mulher mandou para mim uma mensagem. Falou: você viu? Eu falei: não. Mas o que você estava vendo? Estava vendo lá o garoto que morreu, foi no céu. E ele cometeu a loucura, né, de querer levar uma televisão para dentro do banheiro e ficar assistindo. Não tinha celular na época, né? E ele conseguiu morrer eletrocutado. E o pai dele, quando chegou, viu o menino morto. A mãe chamaram, antes de chegar lá, as pessoas compatíveis para isso, né, com essa competência. O menino morto na banheira. O pai orou pelo menino e disseram: ó, já está morto, e se você orar, e se ele voltar a viver, fica sabendo, vai voltar com problema. E ele orou e o menino voltou. Só que ele ficou 7 meses orando pelo filho no hospital. E esse menino voltou e ficou normalzinho. E quando ele voltou normal, ele disse o que ele viu nos 7 meses. Ele estava no céu. Ele viu tudo aquilo que é descrito em Hebreus 12, Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. Ele viu o avô dele que já tinha morrido. E ele contou coisas do avô dele que só o pai sabia. Ele viu Jesus, ele viu tanta coisa. E como foi bom, sabe? Não que nós nunca tivemos esse tipo de conversa à mesa, mas como foi bom. O Espírito Santo está falando uma coisa comigo lá no meu quarto e falando a mesma coisa com ela na cozinha. Comigo pela Bíblia e com ela por uma pregação. E levando nós dois ao mesmo lugar, a uma visão celestial. E eu sei que Deus não vai me e te dar uma revelação bíblica que não venha depois acompanhada de uma manifestação terrena. Preparemo-nos para ver os céus abertos sobre esse lugar. E quando os céus estiverem abertos, não será nenhum susto. E o fim da conversa foi: agora você sabe que à medida que nós entendemos qual é o nosso lugar no mundo espiritual, qual deve ser o nosso comportamento. O nosso comportamento tem que ser um comportamento à altura de um povo que vai acessar o céu e trazer ele para a terra. Para quem estava na vigília na sexta-feira, vai ligar com a questão de vem o teu reino. Então, um dos grandes saldos desse jejum que eu posso te garantir é essa abertura de revelação para o mundo espiritual. E não do mundo espiritual de demônio. Abertura do mundo espiritual de Deus.
Porque nós podemos muito ficar vendo demônio, mas o que eu quero ver é o céu aberto. Eu quero ver o Filho do Homem. Eu quero ver, sabe? Foi por isso que eu cantei essa música. Quero ver. Você que está entrando aqui agora, você tem que se converter. Me encontrar com Jesus, ser amigo de Jesus, ser um irmão de Jesus, ter Cristo em mim e me tornar a imagem de Cristo aqui nessa terra. Essa coisa mais linda que existe. Para todos os efeitos, nós, até pouco tempo atrás, nada mais éramos do que a reprodução miserável de Adão. A reprodução maléfica de Adão. A figura da queda. Mas em Cristo nós agora somos a representação da redenção. A representação do novo homem, a representação da nova criatura. E tudo isso só é possível através de Jesus Cristo. Essa é a alteração que ocorre quando você estuda sobre ele. E ele não vai se revelar a você sem se encarnar em você. E isso vai significar ser cristão. Hoje tem muita gente dizendo, estou indo para a igreja. Mas quando Cristo for bem explicado, eu te garanto que ninguém vai querer somente ir na igreja. Porque quando você tem a sua mente finita, tem um contato com a pessoa de Cristo, ela vai sendo automaticamente alterada. E ela é transportada para algo muito mais elevado. Até aqui, quantos estão me entendendo? Eu precisava dar essa primeira demão na sua mente hoje, para domingo que vem. Jejua impedindo a Deus, me revela Jesus. Já tivemos aqui jejuns que Deus deu emprego, todo mundo sabe disso. Fogo. Mas por que o emprego? Por que o fogo? Por que isso? Por que aquilo? Por que nós pudemos tudo isso? Por causa de uma pessoa. Por causa da pessoa de Cristo. Desse Filho do Homem. Leia a sua Bíblia e encontra Jesus nela, por favor. Amém? Encontra Jesus. Não lê a Bíblia para encontrar sucesso. Lê a Bíblia para encontrar Jesus. E um homem que parece com Jesus, ele vai ter sucesso. Ou não vai? Você acha que um homem que se parecer com Deus tem sucesso ou derrota? Qual foi a marca de José que o Samuel leu nesse instante? O que Faraó falou para ele? Onde acharemos alguém com o Espírito de Deus? Isso que você fala, rapaz, é só Deus. José, Daniel, o segredo do sucesso desses caras, no meio de muitas provas, era a sua semelhança com Deus. Mas aí você falou de Deus, você não falou de Cristo. Sim, mas Jesus Cristo, humano, ele foi a representação exata de quem? De Deus. Adão e Eva, a representação do mal. Após a queda, Adão e Eva representam Satanás. Eles são representantes do mal. Tem Caim e Abel. Por mais que tentem, sabe, Deus tenta se aproximar, e Deus aproxima de Adão e Eva, e Deus aproxima de Caim, Caim mata Abel. E você vai lendo, até quem já leu a genealogia no Velho Testamento e ficou triste? Você fala, agora vai. Quem já leu, junto comigo, além eu e a Cláudia, quem já leu? Você lê a genealogia e fala, agora vai. A geração dos que buscam a Deus, agora vai. Quando chega no fim, a geração dos que buscam a Deus, tem um engraçadinho lá que resolve afundar. E como é que termina? Deus tendo que trazer um dilúvio. Agora vai, agora vai. A arca, Noé vem, Noé enche a cara. Aí o filhinho de Noé vai lá e desonra ele. Quando a gente lê isso, a gente lê sem Cristo. Mas na cabeça de Deus ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Até que chegasse um dia onde de fato a redenção aconteceria com a vinda de Jesus.
Aqueles eventos todos ele já sabia que eram apenas paradas, como se fosse um metrô, paradas. Até que na plenitude dos tempos aparecesse Jesus. Eu peço ao Espírito Santo, como eu já pedi hoje. E eu vou te dizer, mano, eu pedi com temor e tremor. Eu pedi até de joelho hoje. Hoje eu até ajoelhei. Porque isso é um assunto tão sublime, isso é um assunto tão que ninguém pode forjar. Não dá para forjar isso, dá para fingir isso. Eu falei, Deus, por favor, já que o Senhor está trazendo até aqui, vai dando umas amostras para o pessoal de ti. Jesus é a base da tua vida cristã. Amém? Então assim, a gente vai falar disso o tempo todo. Ah, mas não vai pregar sobre a família? Desde que tenha quem? Jesus. Desde que o assunto da família seja Jesus. Ah, mas não vai pregar sobre finanças? Vai na escola bíblica, vai ter alguma coisa sobre como cuidar de suas finanças, as coisas básicas da vida. Mas anda com Jesus. E assim essa igreja se torna o corpo de Cristo. É algo bem elevado. Agora, como que eu me lembro de Cristo? Já foi lembrado aqui, nós lembramos, através das... Então uma tarefa que eu quero te passar, que eu estou vivendo ela. Entra na tua Bíblia e procura Jesus. Entra na tua Bíblia e entende Deus. Entra na tua Bíblia e entende Jesus, que nos liga a Deus. Entra na tua Bíblia e encontra o Espírito Santo que te fala sobre Jesus e Deus. E eles em você, te alterando, te transformando. Isso significa estar em Cristo. E Cristo em você. Qual a segunda maneira, meu querido irmão, minha irmã, de nós nos lembrarmos de Cristo? E vale lembrar, se Paulo está mandando lembrar, é por quê? Porque é possível esquecer. Quem aqui já teve um assunto muito quente na sua vida, mas sem perceber, aquele assunto esfriou? E quando você procurou, você falou assim, ué, quase que eu esqueci. Quem já passou por isso além de mim? Pois é, Jesus Cristo, se você não tomar cuidado, você esquece dele. Senão, Paulo não estaria mandando o quê? Lembrar. Lembra-te de Cristo. E não lembra de Cristo teórico não. Lembra do Cristo ressuscitado. Desse Jesus que voltou da morte e que te deu acesso à vida sobre a morte. Imagina você descobrir que você tem poder em Cristo sobre a morte e que a morte não tem poder sobre você. É isso. O que isso afeta a minha vida de oração? Tudo. A compreensão de Cristo como nosso fundamento altera a nossa compreensão total de tudo na vida. Porque é tudo, Fátima, a partir de Cristo e não a partir de mim. Leia a sua Bíblia e encontre Cristo. Amém? Segunda maneira de nós nos lembrarmos de Cristo, uma vida de oração. Repita comigo, uma vida de oração. Eu não tenho outra coisa que te faça lembrar de Cristo depois de leitura bíblica do que vida de oração. E se eu puder acrescentar, oração e jejum. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios 1, 15. Efésios 1, 15. Cristo está no céu agora. O Filho de Deus e Filho do homem que morreu e ressuscitou e está agora no céu. Efésios capítulo 1, versículo 15.
Olha o que Paulo diz. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Olha só. Depois que eu escutei da fé que vocês têm em quem? No Senhor Jesus. A base do evangelho de Paulo era Jesus. A igreja existia por causa de Jesus. Já vi pessoas que disseram assim, pouca gente, mas já falou, vim para a igreja e minha vida piorou. Então veio para a igreja com a ideia o quê? Errada. Devia ir para o Sebrae. O Sebrae é melhor. Devia ir para um treinamento desse de coach aí da vida. Ficava melhor. Tem umas técnicas, eu sei delas, eu conheço. E minha vida humana melhorou bastante com elas. Só que quando nós entramos em outras questões sobrenaturais, amigo, só com Jesus. Só com esse nosso representante que está no céu agora. Representando a raça humana no céu. E você e eu somos representados por Ele lá no céu agora. E olha, ele fala, depois que eu escutei da fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de quê? De sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que possa se referir não só no presente século, mas no vindouro. Novamente, Paulo ora para que esse povo que está crendo em Jesus agora receba iluminação nos olhos do coração. Ocorre um milagre quando você ora para Deus iluminar o teu coração. Quando você está caminhando com Jesus, você tem que orar. Agora, abre os meus olhos. O que vai fazer Jesus Cristo não ser apenas uma teoria na sua cabeça? Você tem uma vida de oração, para que o seu coração seja o que, irmão? Iluminado. O seu coração precisa ser iluminado, para que a teoria se torne o quê? Se torne o que, Aline? Realidade. Primeiro a palavra, depois a oração. Primeiro a palavra, depois a oração. Um homem que não ora, uma mulher que não ora, vai até conhecer Jesus, só que é apenas um Jesus de uma teoria, uma revistinha debaixo do braço. Mas quando eu oro, Deus me concede iluminação, o Espírito Santo ilumina meu coração. Ocorre uma ação do mundo espiritual sobre minha mente e meu coração, e eu passo a entender Deus, eu passo a entender Jesus. E aqui ele diz, para que vocês entendam o poder e que vocês tenham o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Eu passo a crer em Jesus, eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, creio que Ele está glorificado e que o meu destino também é ser um homem glorificado aqui na terra.
Já. E agora eu oro, abre meus olhos, para que eu possa andar nesses níveis de glória. Então essa é a segunda maneira de Jesus não ser somente uma teoria, a oração. O que ocorre quando oramos? Nossos olhos são abertos. Eu conversava uma coisa com a pastora essa semana, fora essa que a gente estava falando sobre o céu, e ela disse assim, isso você já falou. Eu falei, não importa se eu já falei. O que me importa é que o que eu falei, você está entendendo. E aí nós estamos tendo uma ação do Espírito Santo chamada unidade de fé. Isso significa que se isso aqui é uma caneta para mim, era uma caneta para mim, agora é uma caneta para você. Se era uma caneta da Compacto para mim, agora também é para você. Essa verdade agora é nossa. E quem está fazendo isso é quem? É o Espírito Santo. Alguém está entendendo? Mas como que esse milagre ocorre? Como que ocorre? Paulo não diz por isso eu prego. Ele diz por isso eu oro. Haverá certas iluminações, irmão, que você nunca vai conseguir causar em ninguém se você não partir para os seus joelhos. Não vai acontecer nada. Estamos falando aqui de uma coisa, material ou espiritual? E que se houver revelação em você, de tão espiritual que foi, vai se tornar a sua realidade. Mas só se torna a sua realidade se houver oração. Vou te mostrar outro texto bíblico. Como que eu me lembro de Cristo? E não só lembrar na lembrança, mas lembrar no meu espírito. Vocês lembram o que os discípulos disseram? Eles disseram, não nos ardia o coração. E quando o coração ardeu, os olhos o quê? Os olhos se abriram. E não foram só esses olhos aqui, foram os olhos aqui dentro. Os olhos do entendimento, os olhos do espírito, os olhos da alma. Todos os olhos dele foram abertos e eles puderam ver o que já existia. Primeira palavra, segundo, oração. Não brinca com a vida de oração. Quanto menos você orar, menos você vai ver. E às vezes alguém vai te falar coisa óbvia e você não vai entender. Ou então vai dizer, eu já sei, mas você sabe como se não soubesse. E quando é que eu sei como se não soubesse? Quando o que você sabe não te leva a ter mudança alguma. Mas quando você sabe por revelação, aquilo queima você. E a grandiosidade do que você sabe te leva também a ter um comportamento grandioso. Então o segundo passo é a oração. Orar por você mesmo e orar por outras pessoas. Ilumina-lhes os olhos do entendimento para que possam entender Deus. E entender esse Deus que levantou Jesus dentre os mortos. Que eles possam compreender essa engenharia sobrenatural. E isso só é através de oração. Por isso que Billy Graham, um homem que ganhou tantas milhares de almas para Cristo, ele disse, se eu pudesse começar tudo de novo, eu pregaria menos e oraria mais. Essa foi uma das frases dele. Eu pregaria menos e oraria mais. E eu acrescentaria, pregaria menos, oraria mais e jejuaria mais. E o que acontece quando oramos? Além de Deus trazer iluminação, os demônios são espantados, porque a Bíblia diz que Satanás, ele cega os olhos do entendimento das pessoas, para não conhecerem a Cristo. O diabo tem medo que você conheça a Cristo. Ele perde o poder na tua vida, porque Cristo o venceu na cruz do Calvário. Adão entregou tudo no Éden, Cristo pegou tudo no Calvário de volta.
Por isso que ele trabalha profundamente para você não conhecer Jesus. Segundo o texto bíblico que mostra que a oração nos faz lembrar de Cristo e nos faz entrar em Cristo e em Deus. Efésios capítulo 3, por favor, versículo 15. Eu vou ficar só na oração. Eu ia falar sobre o Espírito Santo, mas o tempo já foi. E eu creio que se praticarmos esse princípio hoje, você vai entender também que é o Espírito Santo quem nos lembra a Cristo. O Espírito Santo está aqui na terra com uma função: me conduzir a toda a verdade. Eu só vou ter o tudo que o Espírito Santo significa à medida que eu entrar dentro do Espírito e dos ensinos do Espírito. Efésios capítulo 1, 3, versículo 15. Efésios 3, 15. Efésios 3,14, desculpe. Por esta causa, qual é a causa? A vocação dos santos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Deus tem uma família lá no céu, William, e tem uma família aqui na terra. Nós somos a família de Deus. Eu me ponho de joelho para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda. Ele lá em cima te conceda. Que você seja fortalecido com poder. Para que Paulo ora? Para que aquele crente seja fortalecido com poder. Grava aí, fortalecido com poder. Amém? Você precisa de poder para uma coisa, e não é para realizar ministério. Para que você seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, ou seja, o Espírito Santo vem morar dentro de você que se converteu, aí Deus manda, pelo Espírito Santo, Ele põe poder dentro de você. E assim, habite Cristo no teu coração. Você precisa de poder espiritual para Cristo morar em você. Pais, vocês querem que seus filhos sejam crentes? Dobre o joelho. Para que o teu filho tenha poder de aguentar Jesus dentro dele. Quem está recebendo aí? Está aqui, ó, vou ler de novo. Não é à toa que Paulo é tido como o maior dos apóstolos. Vou ler de novo. Por esta causa, me ponho de joelho. Irmão, toda vez que você for orar, ora por uma causa. Tem uma causa na vida. Amém? Tem uma causa. Só ora quem tem causa. Só jejua quem tem causa. Por qual causa você ora? Qual é a tua causa? Por essa causa me ponho de joelhos. Tem que ter alguma coisa que te faça dobrar. Sabe o que é ajoelhar, Alana? É se dobrar. Sabe? Já viu nos filmes ou na vida real, o cara vai matar o outro e fala ajoelha, o cara está se humilhando. Tem que ter uma coisa que faz você se humilhar. Tem que ter uma coisa que faz você dizer assim, olha, eu fui a lona. Eu não tenho poder de mim mesmo. E estar de joelho significa isso. Que eu de mim mesmo não consigo. Teve um pregador abobado aí que andou dizendo, quando Cristo me salvou e nos salvou, nos tornou iguais a Ele, nós podemos chegar diante de Deus de igual para igual, porque pobre alma, pobre criança, pobre menininho, pobre menino, pobre criança. O apóstolo Paulo está dizendo que se põe de joelhos, diante do Pai, diante de quem toda a família na terra, no céu e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Então o Espírito Santo
é o instrumento que Deus tem para trazer poder para dentro de você. E aí você recebe poder espiritual no teu homem interior. E assim, Cristo habite no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tem mais coisa aqui na frente. Só que eu não vou ler, porque se eu ler eu vou ter que ficar explicando, e o tempo já acabou. E conhecer o amor de Cristo, e compreender a largura, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e tem mais coisa. Lê em casa. Isso é muito profundo. Mas assim, eu sinto que, para eu não cometer o erro de falar demais aqui, você está entendendo para que serve a oração? Ninguém consegue ter Jesus por força própria, irmão. Ninguém vai conseguir ter Jesus Cristo na força própria. É preciso que você receba poder para suportar dentro de você a pessoa de Cristo e você ser cristão. Então aqui entra o papel da intercessão e o papel da oração. A pregação tem o seu lugar? Tem, para gerar fé. Preguei e você acreditou. Quer ver? Quem aqui crê em Jesus Cristo? Levanta a mão. Quem tem poder? Quem tem problema com Cristo aqui? Tem algum ateu aqui? Tem ateu? Quem não é ateu aqui? Todo mundo. Quem crê em Deus aqui? Levanta a mão. Então todo mundo aqui crê. Quem crê em Jesus aqui? Quem crê no Espírito Santo? Todo mundo. Pronto. Aqui não tem ateu. Aí eu vou e te explico mais algumas coisas e você acredita. Agora a gente vai orar, Senhor, porque isso que eles acreditam passa a se tornar uma realidade. Aí vem o Espírito Santo e entra em você. Mas não acaba aí. Depois que ele entrou em você, e você fala em línguas, e tem charamanais, e arrepia, eu e você temos que continuar orando. O Senhor agora nos dê força, para a gente aguentar, segurar quem? Jesus, que está sendo construído dentro das nossas entranhas e dos nossos sentimentos, a fim de que agora eu seja uma representação não de Adão, mas a representação de Cristo. E a natureza de Cristo vai sendo construída dentro de mim, e eu de fato seja um cristão. Olha o papel da oração, e de uma oração de joelho. É quando você chega à lona. Para eu ajoelhar, mano, é porque eu não sei. Significa isso. Não é que eu gosto, que é uma posição confortável. Não é nem um pouquinho confortável ficar de joelho. É uma atitude de humilhação. Senhor, isso significa que eu de mim mesmo não posso fazer nada. Aí eu me humilho. Dependendo da situação, tem que fazer igual Davi, tem que deitar no chão e falar, tá aqui, ó, isso aqui é uma expressão da minha total invalidez e da minha necessidade de ver o céu intervir no coração dos irmãos, no coração da minha família, no coração do meu parente, e continuar fazendo aquele crente, continuar sendo crente. Porque o que vai te levar a conseguir a ser crente até o fim? É você continuar tendo poder para sustentar Jesus dentro de você. Porque se assim não fosse, um tanto de gente não estava abandonando a fé. Não brinquem com sua vida de oração. Eu sinto que a gente recebeu um depósito espiritual aqui hoje. Hoje eu vi um moço lá no bar. Quando eu estava indo, que eu estava seguindo, devido à igreja estar com a novena, com a procissão lá, eu tive que ir atrás, né? O cara estava lá. Oi, pastor! Fui lá, deixei a Kombi, voltei de bicicleta, parei, falei com ele. E voltei para casa e disse, Deus, abre o olho desse cara. Trabalha esse coração? Até o dia que eu for visitar ele aqui na rua. Peguei o nome, endereço da rua, ponto de referência, tudo para não ter erro. Mas eu sei que a iluminação virá de quem? De Jesus. Virá do Espírito.
aonde o céu vai tocar no coração do cara e vai dizer assim: isso que ele está falando é verdade. E aí, invisivelmente, ele vai conseguir acreditar igual você mesmo um dia acreditou. Como é que vai ser? Igual aconteceu com você. A Cláudia estava me contando, os diáconos, por favor, venham para frente. A Cláudia estava me contando. Uma irmã que orou por ela, quantos anos? 8 anos uma irmã orando por ela. 8 anos. Eu vou levar vocês lá, tá? Fica tranquilo. 8 anos orando por ela. E teve um dia que dentro dela aquela voz disse: é hoje. Teve um dia que ficou tão iluminada, podem ir pegando a ceia e distribuindo, depois a gente faz a oração. Peço que vocês fiquem concentrados em mim, amém? Depois a gente se concentra na ceia, eles vão distribuindo e vocês se concentram na minha voz. Porque eu sei que nós estamos recebendo um princípio espiritual. Você nunca mais ora do mesmo jeito depois de hoje. Vamos ler de novo? Para que Cristo habite o quê? Pela fé. No versículo 16, por favor. Para que segundo... Não, o versículo 15. Me põe de joelho, é o 14? Me põe de joelho. Por causa disto, me ponho de joelhos. Igreja, por favor, essa semana se põe de joelho. Você quer que a sua filhinha, que seu filhinho pequenininho, não faça 14 anos dizendo que Deus não faz sentido para ele? Você quer? Eu vou repetir. Você quer que aos 13 anos seu filho não venha dizer para você que isso não faz sentido? Você quer que aos 13 faça sentido? Você quer? Se ponha de joelho. Fala menos e ore mais. Para que todo o obstáculo invisível, diabólico, que prende os sentidos de seu filho e até os teus, sejam removidos. Porque o que significa, Tiago, o que significa olhos iluminados? É quando Cristo aparece, porque Ele é a luz. Quando você pede a Deus para iluminar os teus olhos, nada mais é do que Deus se aproximar de você e te iluminar. E onde Ele chega, o Satanás sai. E você passa a entender, não apenas com a cabeça. Passa a entender com o quê? Com o coração. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Verso 15, por favor. Tem alguém em cima? Enquanto o versículo passa, quem está de fato recebendo claridade no seu coração aqui? Com relação a você mesmo aguentar ser crente? Eu quero ter diante de uma situação um comportamento elevado igual Jesus tinha. Vai pedir a Deus que te dê o quê? Poder. Vai pedir a Deus que te dê o quê? Poder para você sustentar Jesus em você. Senão você vai ter teoria na cabeça e carnalidade na ação. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda vez que nos reunirmos para orar, é uma família de Deus na terra que está clamando a um Pai no céu. Para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda, fala, me conceda, que sejais o quê? Fortalecidos com poder. Não é fortalecido com teoria, é fortalecido com poder. Pelo seu Espírito, para no homem interior. Eu vou usar um exemplo grotesco aqui, mas é como uma mulher que precisa segurar um feto, e ela precisa de algumas coisas a mais, tomar algo a mais para que o feto dela, para que o útero dela segure a criança. A construção da natureza divina dentro de nós precisa de um poder espiritual para que Cristo se sustente em nossa vida espiritual.
Ah, mas isso é um mistério, isso é um mistério. Cristo é um mistério. Ele está pregando ali, é um mistério. Não é normal. E não dá para explicar muita coisa. Por isso que ele é a profundidade da riqueza e da sabedoria. E você não vai ter que explicar. Você tem apenas que viver. Um dia desse, diante de uma situação, uma irmã perguntou, mas e agora o que eu faço? Eu falei, você não faz nada. Você só sofre. Você só sofra a injustiça, apenas isso. E só falei para ela isso porque eu já tinha sofrido. E o que você sentiu depois que você sofreu? A paz que excede todo entendimento. E eu me senti mais parecido com Jesus e mais feliz. E pude aparentemente botar fim no assunto. Simplesmente porque pedi a Jesus Cristo, me ajuda a me comportar como o Senhor se comportaria. E do que você se lembrou? De quando cuspiam em Jesus lá diante dos sacerdotes. E o que ele fez? Nada. E quando abriu a boca, falou pouco. Alguém está me entendendo? Esse cristianismo não mental, que muitas vezes eu mesmo já errei, mas um cristianismo real, onde você vai perceber que Cristo está dominando tuas ações. Mas para isso, oração. Oração que me dá poder. Poder que vem através do Espírito Santo para eu segurar a pessoa de Jesus dentro de mim, a persona, a personalidade de Cristo, a natureza de Cristo. Amém? Um homem que se parece com Jesus, uma mulher que se parece com Cristo, um esposo que parece Cristo, uma esposa que parece Cristo. Onde é que vai ter problema? Aonde? Não tem. Um patrão que parece Cristo, um empregado que parece Cristo. Vai ter problema onde? Não tem. Não tem problema. Porque a natureza de Cristo para Cristo. Agora, onde é que tem problema? Onde tem Adão e Adão. Velho homem com velho homem. Aí dá ruim. Onde tiver velho homem, cara, é toda desgraça. Você e eu precisamos de poder para sustentar quem? Cristo. Jovem, você é forte. Aí você tem a palavra de Cristo está em vós e você já venceu o maligno. Olha só, palavra e força. Então, quando você estiver recebendo aquela descarga de poder na tua oração, um fogo no teu corpo, uma unção avassaladora, fogo no pé, fogo na mão, fogo no olho, ufa, agora eu vou soprar o fogo e vai cair demônio. Aí você sopra, não cai demônio nenhum. Talvez esse fogo todo que você recebeu ou que eu recebi foi só para uma coisa, para te ajudar a ser crente. Para te ajudar a reproduzir Jesus. Só isso. E talvez numa próxima vez ele vai mandar menos fogo. E esse fogo menor vai trazer grandes milagres. Por quê? Porque você parecendo com Cristo já está resolvido. Cristo já venceu. Cristo já venceu, rapaz. Ele é o vencedor. Tem um livro lá que eu baixei, Jesus is Victory. Jesus é o vencedor, 1870. E Jesus já venceu, rapaz. Eu só tenho que deixar ele encarnar em mim. E aí você e eu nos tornamos também mais que vencedores. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Aonde, amados? No homem interior, ou seja, no seu espírito. Ou na mulher interior. Verso 17, para terminar. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
Você vai receber um poder que vai te fazer entrar mais em Cristo e você vai sentir o quê? O amor de Cristo. E você vai começar a olhar as pessoas e você vai sentir amor pelas pessoas. Você vai saber que elas estão erradas, você não vai passar a mão na cabeça de ninguém, você não vai concordar com tramóia de ninguém, mas acima de toda tramóia, você vai sentir amor pelas pessoas. O amor de Cristo. Não é o teu amor, porque o nosso acaba até a pessoa dar um vacilo. Vacilou, acabou o amor. Mas com Cristo não, você vai sentir o amor de Cristo. Quantas vezes você está vendo Paulo falar de Cristo aí? Algumas vezes ou sempre? Cada frase dele é Cristo. Cada vírgula é Cristo. Cada ponto é Cristo. Uma frase de 3 linhas é Cristo entre uma palavra e outra. O papel do Espírito Santo não é ficar aqui sozinho, fazendo sentir calor. O Espírito Santo não é uma maconha que a gente usa para sentir uma coisa boa no culto. O Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Espírito de Deus para nos conduzir a quem? A Cristo. E é lamentável quando a gente quer o Espírito Santo para fazer a gente sentir calor. O Espírito não está aqui com essa função, irmão. O Espírito Santo está aqui para te fazer se parecer com Jesus. Para te dar poder. E eu encerro essa mensagem nessa noite, amados. Por favor, orem mais. Orem mais. Que vocês viram aí que Paulo, quando queria que alguém tivesse Jesus, ele fazia o quê? Orava. Teu papel é pregar. Depois teu papel é orar. Com certeza aquela moça que pregou para a senhora, pregou 8 anos. Depois ela falou, agora deixa o quê? Aí um belo dia, aquela vozinha falou para você, Cláudia, é hoje. Você foi na casa dela, ela disse, hoje eu não vou no culto. Ela falou, mas onde é que é a igreja? Estou indo. Não foi assim? Hoje eu não, já fui, eu não vou. Como é que foi que ela falou? Eu quero ir logo. A mulher falou, vou tomar banho. Ela falou, não, eu quero ir logo. É porque os olhos dela foram iluminados por aquele tempo de oração que a mulher o quê? Orou. A gente quer que Deus converta mais pessoas na igreja esse ano. Vamos usar essa técnica? A técnica do apóstolo Paulo? O cara que mais ganhou almas no Velho Testamento, no Novo Testamento, que abriu mais igreja nos gentios. Ele sabia. Como diz o cara, ele tinha as manhas. Paulo tinha as manhas. Ele tinha as manhas. A maior manha dele é que ele era assim com Jesus. Ele dizia, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Oh, Deus. E os milagres, pastor? Onde Jesus estiver? Vai ter milagre, rapaz. A especialidade dele é essa. A diferença é que a gente não vai estar buscando o milagre dele, a gente está buscando ele. A gente quer ele e não o que ele dá. Porque todo mundo que crucificou ele, a maioria tinha sido curado. Mas a natureza não tinha sido mudada. Só Cristo muda a natureza humana, inclusive a minha e a sua. Sua natureza ruim não tem que ser camuflada, ela tem que ser transformada. Camufla nada não. Deixa tudo muito bem o quê? Exposto perante Ele. E depois fala, me dá poder para mudar. E Ele virá. E Ele vai te transformar. E você vai se assustar consigo mesmo. Esse pão e esse vinho
significam, irmãos, que ele morreu para a gente ter essa moral toda, amém? Já pegou? Esse pão, irmão, e esse suco é isso. O corpo dele, do Filho do Homem que foi destruído, enterrado naquela tumba, colocado naquela tumba e ressuscitado. Esse corpo representa a sua morte, mas também significa que ele ressuscitou. E nós temos alguém de carne e osso que nunca pecou, glorificado no céu, me e te representando. Sabe por que nós somos família de Deus agora? Porque nós temos um irmãozão lá em cima, o primogênito. Você tem um irmão mais velho, mais importante do universo, Jesus. Ele é teu irmão. É teu irmão mais velho. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E Deus é o teu pai e o meu pai. E Ele quer mais filhos e mais filhas que se pareçam com Ele. Esse sangue também foi para isso, para nos perdoar de tudo de errado que a gente já fez. E esse sangue vem também para nos dar uma nova vida, uma vida nova, porque o sangue significa vida, né? Então o sangue de Jesus, ele está fluindo até hoje ao nosso favor. E em memória dele, amados, comamos e bebamos nós também. Aquela pessoa que hoje entendeu que a vida de oração acessa a lembrança de Cristo e o acesso a Ele. Ore comigo nessa hora. Senhor Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra. E te agradeço pelas respostas que recebi. E eu preciso me colocar de joelhos. E eu me disponho a me colocar de joelhos para receber poder espiritual, para que Cristo esteja forte em mim. E me ponho de joelhos e me colocarei de joelhos pelos meus familiares, pelas pessoas que quero ver salvas e até mesmo por quem já está na igreja, mas quero ver firme até o fim. Jesus, revele-se a nós, revele-se a essa igreja, que as minhas leituras não sejam mais as mesmas, mas que eu te veja em cada frase da Bíblia e que eu te veja em mim e eu tenha o privilégio das pessoas te verem em mim.